gente tem que falar que nós não falamos na aula passada? Seguinte, a primeira coisa é a respeito daquela ideia dos nomes, né, dos personagens, aquela ideia da caracterização dos personagens, do porquê da escolha, né? Então vamos pensar no Martim primeiro, né? Ele foi criado, esse personagem, com a ideia de pensarmos que a nossa raça, a raça brasileira, foi formada a partir da mistura, da miscigenação entre o povo branco, o homem europeu, português, e o povo indígena, brasileiro, né? Aliás, brasileiro não, que habitava as nossas terras, né? Nativo, exatamente. E aí, esse povo europeu, representado pelo Martim, ele vai ter toda aquela ideia de ideal, de honra, de força, de virilidade e tudo mais. E não é à toa que ele chama Martim. O nome dele deriva de Marte, que é o deus da guerra. Ok? Então a gente vai perceber que o Martim, ele tem essa natureza guerreira que ele tem, justamente por conta da origem do nome dele, né? A expressão máxima vem através do nome dele. Por isso inclusive, que num determinado momento ele abandona Iracema, né? Ele deixa Iracema sozinha e segue em guerra junto com o Poti, que é o melhor amigo dele, ok? Aí a gente tem a Iracema, que nós já comentamos sobre o nome dela na aula passada, é aquela mistura lá de elementos do Tupi-Guarani, né? E a gente teria a formação de lábios de mel, ok? E a gente também tem aquela possibilidade de recombinação, né? Que a gente chama de anagrama, isso, e formação da palavra América, simbolizando então realmente toda a América, né? Que é colonizada pelo povo europeu, certo? Aí a gente tem o Moacir, que é o filhinho deles, que o significado do nome dele é filho da dor, certo? Então, por que filho da dor? A Iracema, eu vou comentar com vocês, quando nós estivermos falando da história, do enredo, ela passa por vários momentos de dor. Não só dor física, que o próprio parto promove nela, né? Não só dor física, que é o pós-parto, visto que ela está extremamente fragilizada, mas também as dores morais pelas quais ela passa, né? Em vários momentos ela passa por isso no livro. Não é só naquele momento em que ela é abandonada pelo Martim, que ela se sente traída, abandonada, mas também em outras passagens, por exemplo, no momento em que ela vê as duas tribos em guerra, os pitiguaras e os tabajaras, e ela se vê obrigada a guerrear contra os seus irmãos, né? Literalmente falando, seu irmão, o Calbi, é morto por causa dela, né? Então, e ela fala para o Martim que se em algum momento alguém da tribo dela tentasse ferir o Martim, né? Tentasse matar o Martim, ela se colocaria à frente e ela teria que resolver aquela situação. E esse resolver a situação seria matando um dos integrantes da tribo dela, ou até mesmo o próprio irmão, né? Então, esse é um tipo de dor pela qual ela passa, que é a dor moral, que é de trair os próprios princípios dela em prol desse amor que ela sente em relação ao Martim, né? Outra questão que ela passa, que é também uma dor moral, é o fato dela trair toda a tribo dela no momento em que ela deixa de ser a sacerdotisa, né? É no momento em que ela trai todos os princípios dela em prol do amor também, ok? Que mais que a gente vai ter de interessante para comentar? O José de Alencar, ele brinca com outros textos também, brinca no bom sentido, né? Claro. Ele traz a questão da intertextualidade. Intertextualidade nada mais é do que a conversa de um texto com outros textos conhecidos. Então, assim, o mais marcante, o texto mais marcante com o qual ele vai fazer referência, com o qual ele vai travar essa conversa, esse diálogo, é com a Bíblia. Com a própria descrição da Iracema, com o fato dela ter os lábios de mel, com o fato dela ter o talhe de palmeira, a gente vai encontrar essa mesma descrição na Bíblia em relação a Sulamita, que é uma das servas de Moisés. Então a gente vai ter a descrição dela como lábios de mel, né? Ela tem os lábios de mel. Então não é uma criação livre do José de Alencar. Ele que pensou nesse tipo de descrição, nessa questão de combinar elementos da natureza
na descrição, que é isso que a gente vai falar agora como algo extremamente importante, porque a gente vai, de novo, né, vou falar isso, embora nós tenhamos falado na aula passada, a gente vai ter a valorização da natureza em relação ao próprio enredo, em relação aos personagens, justamente porque a gente está vivendo essa época de valorização daquilo que é nosso, né, daquilo que é genuinamente brasileiro na época, daquilo que se pensava como genuinamente brasileiro, ok? Então por isso que a gente vai ter esses elementos naturais aí, que vão caracterizar a Iracema e que caracterizam o Martim também, porque o Martim, ele tem os cabelos amarelos como o sol, né? Então ele é loiro, ele tem a pele branca como a areia da praia, ele tem os olhos azuis como o azul do mar, né? Então ele tem todos os elementos que o descrevem como comparação, que é aquela figura de linguagem que nós falamos, que é a comparação, né? Com os elementos naturais, justamente para que o leitor criasse uma relação de semelhança, de respeito, de admiração com os elementos da natureza. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, pode ser que o vestibular peça, qualquer um dos vestibulares que vocês vão prestar, peçam uma relação que possa existir entre as obras todas, entre as 9 obras. Pode, né? É comum isso acontecer, principalmente a FUVEST gosta muito disso, principalmente na primeira fase. A Unicamp às vezes utiliza desse recurso só na segunda fase, né? Não é sempre, mas a FUVEST é uma constante dela pedir esse tipo de relação entre as obras. Então, quais as relações que nós poderíamos ter? Primeiro, dessa questão dos elementos da natureza servirem como elementos descritivos dos personagens. No Vidas Secas, que é uma obra que está um pouquinho mais para frente, para a gente analisar, a gente vai ver isso acontecendo, né? Para quem leu, ou para quem já ouviu, ou para quem já assistiu ao filme, ou para quem já leu um resumo, sei lá, alguma coisa assim, vai lembrar da descrição do Fabiano, né? O Fabiano é o protagonista da obra e ele é um amarelo, né? Ele é um seco, um ressecado. Né? Por quê? Ele está inserido no ambiente desértico, né? De sertão nordestino. Então, quando a gente pensa em sertão nordestino, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é daquele solo rachado, né? Extremamente seco, de uma imagem extremamente vermelha, né? A gente pode pensar na terra, no sol. São elementos que vão fazer com que a gente perceba a temperatura da cena, né? Nós temos esse tipo de recurso gráfico também. E a descrição do Fabiano é justamente de um homem ruivo, né? Justamente com essa questão da vermelhidão, não só da terra, mas também da temperatura, né? Então a gente tem aquela questão da cor quente, favorecendo essa ideia de que ele está inserido num ambiente extremamente quente, né? Além disso, além desse aspecto do vermelho, do amarelo serem explorados, sempre em relação ao sol, né, a força do sol, a gente também tem aquela questão que os personagens quase não falam entre si, né? Eles não conseguem expressar o que eles pensam, o que eles sentem através das palavras, porque o próprio meio em que eles estão inseridos é extremamente rude e seco também, né? Então, essas características automaticamente, que são naturais do ambiente, automaticamente passam para os personagens, assim como o próprio José de Alencar fez com os personagens do Iracema, né? Porque imaginem só, ele tinha como pretensão mostrar para o povo brasileiro que o meio ambiente em que o povo estava inserido é um meio ambiente de beleza, concordam comigo? De diversidade. Quando a gente pensa na natureza brasileira, automaticamente essas ideias vêm à nossa cabeça. Diversidade, beleza, é uma coisa até poética, né? Nós todos poderíamos, inclusive, nos considerar poetas olhando para a natureza e tentando descrever essa natureza. É a mesma coisa que o José de Alencar fez, ok? A partir dessas descrições. Já o Graciliano Ramos, quando quis descrever o ambiente do Vidas Secas, o ambiente do Fabiano, de toda a sua família, ele quis mostrar o quanto pobre de tudo era esse ambiente, né? Por isso que não há descrições
elaboradas, minuciosas, porque não há nem o que descrever, né? Na verdade, há falta de detalhes para falar. Então, por isso que é uma linguagem simples, direta, objetiva, porque a ideia é justamente demonstrar a realidade, né? Ao passo que o José de Alencar tem uma linguagem mais elaborada, mais complexa, justamente porque a ideia é criar uma lenda, uma fantasia na cabeça do povo brasileiro a respeito daquilo que nós somos, né, de fato, a respeito daquilo que nós somos criados, ok? Então, há uma possibilidade de correlação entre essas obras nesse sentido, porque tanto Graciliano Ramos quanto José de Alencar utilizam elementos da natureza para descrever os seus personagens, porém, a natureza em que os personagens estão inseridos é diferente. E, portanto, há uma diferença incrível de linguagem, né, por conta dessa diferença do ambiente. Ok? Inclusive, por conta dessa diferença de história, né, de momento que os personagens estão vivendo. Porque o Fabiano e toda a família dele vive a angústia da seca, né, que a seca proporciona. Já Iracema e o Martim vivem a angústia que a própria condição deles, de ela ser índia e ele ser português, impõe para que eles vivam, ok? Isso é importante, certo? Outro tipo de correlação com outras obras que pode aparecer é a questão da amizade. Do que eu estou falando? Em outras obras, nós temos a amizade extremamente favorecida, né? Quais são essas outras obras? A Cidade das Serras, por exemplo, a gente tem a amizade do Jacinto de Tormes com o José Dias, né? É uma amizade forte, é uma amizade verdadeira, um está ali para ajudar a vida do outro, ok? Assim como no Iracema, a gente vai encontrar amizade entre Poti e Martim, né? Para quem não se lembra quem era Poti, que eu falei na aula passada, Poti é um dos integrantes da tribo Pitiguara, ele é irmão de do chefe, né, da tribo, na verdade, e ele realmente trava esse laço de amizade sincera, verdadeira com o Martim. E tanto é assim que o Poti se coloca na condição de até morrer pelo Martim se fosse necessário. E o Martim também se coloca nessa posição de até morrer pelo Poti se fosse necessário. Então é uma amizade mesmo, né, que não dá pra gente questionar. Será que é uma amizade verdadeira? Será que não? E aí pensando... Tem como relacionar a amizade do Ezequiel e do Bentinho com alguma coisa aí? Tem. Inclusive eu ia comentar disso, né? Mas antes da gente fazer esse comentário, a gente tem que pensar que num dos anos da FUVEST, da prova da FUVEST, a gente teve como tema de redação a amizade, né? E foi justamente enquanto essa lista era válida já, enquanto esses livros estavam na lista. Então a gente poderia, inclusive, dentro da redação, mencionar para provar, né, esses laços de amizade, essa questão da literatura trabalhar com esse tema, né? E através de várias obras. Vocês poderiam citar como exemplo a Cidade das Serras, poderiam citar como exemplo Dom Casmurro, que é isso que a Tássia acabou de falar, poderiam citar como exemplo o próprio Iracema. No Dom Casmurro nós temos aquela amizade incrível que nasce entre Bentinho, que é o Bento Santiago, e o Escobar, né, na verdade, Escobar Ezequiel, né? Ezequiel é o filho do Bento com a Capitu. Então a gente vai ter, num primeiro momento, uma amizade extremamente sincera entre os dois também. Claro que depois que ele começa a desconfiar, provavelmente a amizade tenha ficado atrapalhada, né? Mas de início a amizade era uma coisa muito bonita, era uma amizade verdadeira mesmo, sincera, um ajudava o outro, não só ali no momento em que eles estavam dentro do seminário, mas fora também, tá? Então são possibilidades de correlação. E a última correlação que a gente tem entre Iracema e uma outra obra é sobre o próprio Dom Casmurro, que é aquela visão feminina. Lembram que nós comentamos sobre isso na aula passada também? Mas eu não me aprofundei nessa reflexão com vocês. Qual é essa reflexão? É a seguinte: a Capitu, dentro da obra Dom Casmurro, ela figura uma mulher à frente do seu tempo. Por quê? Nós tínhamos como regra que a mulher, dentro da sociedade, não só na literatura,
dentro da sociedade, tinha aquele papel secundário, né? Como assim? Não era a mulher que tomava as decisões, não era a mulher que agia por conta própria, ela sempre tinha que obedecer ou ao pai ou ao marido, né? Ou na ausência do pai ou do marido, do irmão mais velho, do tio, sempre uma figura masculina na frente dessa mulher, à frente, na verdade, né, dessa mulher, e sempre conduzindo os passos da mulher. E aí, o Machado de Assis nos apresenta a figura da Capitu, que vai totalmente na relação contrária a essa questão que nós estamos falando do comportamento feminino, porque é sempre a Capitu que conduz o próprio Bentinho, né? Ela conduz não só a vida dela, como a vida do Bento também, o tempo todo, desde criança isso. Ela toma as iniciativas sozinha, ela planeja, ela arquiteta os planos, então ela tem esse papel de protagonista da própria vida dela, não só da relação entre os dois, mas da própria vida dela, né? Assim como a Iracema também. A Iracema não fica esperando as coisas caírem do céu. Ela decide seduzir o Martim, né, através da bebida lá, alucinógena, que eles tomam. Ela decide passar a noite com ele, ou seja, ela decide trair a confiança que a tribo dela depositou nela, principalmente seu pai, né? E ela decide seguir o Martim. Por quê? O Martim, sem saber do que tinha acontecido, já que ele estava embriagado, né? Sem saber do que tinha acontecido, ele planeja o seguinte: quando eu for embora dessa tribo, a Iracema fica e eu vou embora sozinho, né? E ela decide que não, que ela vai embora junto com ele, que ela vai segui-lo, que ela vai continuar. Então, o tempo todo, ela toma decisões, ela tem atitudes que são também à frente do tempo dela, né? Principalmente dela, imaginem só, mesmo dentro da tribo indígena, a mulher não tem esse caráter de ser a chefe, né? Ser quem vai tomar as decisões. Ela tem uma figura extremamente importante, claro que sim, porque ela é responsável pela educação, ela é responsável por uma série de coisas, mas é sempre com aquela questão de compartilhar o poder com o homem, mesmo na tribo indígena, né? Na sociedade ocidental, de uma forma geral, que é do homem branco, a civilização ocidental, a gente tem a visão da mulher realmente como segundo plano. E aí aparece Iracema, então, como alguém que vai contra esse padrão de mulher, esse padrão feminino, e vai mudar um pouco a história da relação feminina com o universo masculino, ok? Porque é ela que vai tomar as decisões ali, certo? Inclusive a última decisão dela, que é a decisão de tenho que esperar o Martim chegar, apresentar o nosso filho para ele, depois disso eu vou morrer, né? É uma decisão que ela toma sozinha também, ela não consulta ninguém, até porque ela está sozinha, nem teria ninguém para consultar, né? Mas ainda assim é uma decisão firme e forte dela, ela tem as posições bem estabelecidas, né? Então isso é importante, é uma correlação que pode aparecer. Tem algum outro papel feminino em alguma das outras obras? Para fazer esse tipo de relação com a Iracema, não tem. O único papel feminino mesmo seria o da Capitu. E aí a gente tem aquela visão... Ah, mentira, tem um outro papel feminino. Tem o papel da Rita Baiana. Por quê? Pelo seguinte, nós temos a Rita Baiana com as duas bebidas que representam a sensualidade do povo brasileiro, né? A questão da sedução do povo brasileiro, que seria o café e a cachaça, né? A Capitu não tem essa questão da bebida, mas ela tem a questão dos olhos de ressaca. Lembram disso? Dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada? E por último a gente tem a Iracema com a história do licor de Jurema, né? Então cada uma das três personagens tem a sua maneira específica de seduzir, de envolver os homens que elas escolheram, né? A Rita Baiana com a história da bebida, inclusive da dança, né, também. É a história da dança. Então ela dança, ela tem o café, ela tem a cachaça. A Iracema com a questão do licor de Jurema e a Capitu com a história dos olhos dela, né? E ela também é sempre muito alegre, sempre muito festiva. Então, na verdade, a gente vai perceber que esses personagens que foram envolvidos por essas três mulheres são personagens mais
como que a gente pode falar? Que tem um comportamento mais comedido, né? Eles são mais presos dentro deles mesmos. Se a gente pensar no Bento, o tempo todo ele se mostrou uma criança tímida, depois um adolescente tímido, depois um adulto reprimido, né? Se a gente pensar no Martim, ele também é reprimido, ele guarda aquela questão do comportamento cristão, né? Até porque o Martim, ele tem uma noiva em Portugal, ele já é comprometido, né? Então ele tem esse lance do respeito, tanto em relação a Iracema quanto em relação à noiva dele em Portugal. Como que chama o homenzinho que a Rita Baiana seduz? Eu não me lembro o nome dele. É uma coisa do João. É Joaquim? Joaquim, acho que é. Talvez. Provavelmente seja. Né? Vamos pensar que seja Joaquim, se não for, nos perdoem aí, né? Todos vamos nos perdoar. Mas ele também ele é extremamente tímido de início, ele é bem reprimido, ele é até triste. E a gente já comentou sobre isso, né? O comportamento do povo português é um comportamento mais introspectivo. Eles são extremamente religiosos, eles levaram muito a sério a questão da dominação da Igreja Católica durante a Idade Média, né? De justamente deles terem esse comportamento mais fechado entre eles mesmos, porque qualquer prazer que fosse prazer da carne representava o pecado. Então, por isso que há essa associação, né? E automaticamente a gente pode fazer essa associação com as três personagens femininas, com a Capitu, com a Rita Baiana e com a Iracema, porque elas representaram o prazer da carne, elas representaram o pecado e elas representaram a desgraça e a destruição dos três personagens. Concordam comigo? Porque a gente tem uma mudança incrível no comportamento do Martim, visto que ele traz seus próprios princípios de ética, moral, religioso e tudo mais. Inclusive, ele se deixa batizar como um índio, né? A gente tem o Joaquim traindo seus próprios princípios, ele trai a mulher, se separa da mulher, depois não quer nem liga mais para a mulher, a ponto da mulher virar uma bêbada, né? E pior ainda, ele contrata um assassino para matar o Firmino, que é o namorado inicial da Rita Baiana. Quer dizer, como que alguém extremamente religioso, extremamente pacato, reprimido, vai contratar um assassino para matar uma outra pessoa? Olha que transformação, né, na vida da pessoa. E por último, a gente tem o Bentinho se transformando de alguém extremamente doce, delicado, que no início ele era, né, por alguém fechado, amargurado, e toda a vida dele acabou se destruindo. Então, essas três personagens, embora elas representem essa questão da modernidade, né, de serem realmente mulheres à frente daquilo que elas representavam, do tempo que elas representavam, elas também são as responsáveis pela desgraça dos três personagens masculinos. E aí nós temos a retomada daquela visão incrível, muito bonita, inclusive, né, cristã, de que a mulher representa o mal na terra. Olha que horror, né? De novo, porque a mulher é quem seduz, a mulher é quem faz pecar, a mulher blá blá blá. E não só no pensamento cristão. Se a gente pensar, aliás, se a gente analisar o pensamento islâmico, muçulmano, a gente vai ver a mesma visão negativa em relação à mulher. Tanto assim que elas têm que andar cobertas, né, o tempo todo para não provocar a cobiça do homem, para não fazer com que o homem peque. Olha que coisa louca, né, que a gente inventou, nós seres humanos inventamos em relação à mulher. E o pior é que muitas das sociedades ainda acreditam nesse tipo de coisa, né? Tanto é assim, se a gente vê algum cenário de traição, por exemplo, automaticamente a gente tende a culpar a mulher. Também, né, você viu a mulher, né? Sendo que os dois estão envolvidos naquele tipo de situação, né? Então, automaticamente é um tipo de pensamento, uma linha de raciocínio que ainda domina o nosso pensamento e que a gente vai encontrar na literatura também, infelizmente, ok? Então, nas três personagens, nas três obras, Dom Casmurro, Iracema e o Cortiço, a gente vai ver essa questão da sensualidade feminina como algo extremamente daninho, né? Como algo que seja ruim, que represente o mal mesmo, okay? Que faça com que os homens se percam e tenham suas vidas destruídas. Olha como nós somos poderosos, né?
ok? Então são possíveis correlações, certo? O que mais que a gente pode falar antes da gente falar do resumo mesmo da obra, né? Do enredo? Eu acredito que a gente tenha esgotado os comentários. Se eu me lembrar de alguma coisa depois eu comento com vocês. Eu acredito que a gente tenha esgotado mesmo as possibilidades de comentário. Não tem mais nenhum nome que tenha significado? Não. Tem um fato importante, né, para a gente falar do resumo. É o seguinte, não tem a ver com o nome, mas tem a ver com aquela cerimônia de batismo do Martim como índio, né? Inclusive ele recebe um nome nisso tudo. Então, olha só, num determinado momento da obra, que momento é esse? Quando ele descobre, então, que a Iracema não pode mais ser a sacerdotisa da tribo dela e por isso ela tem que segui-lo, porque há uma regra dentro da tribo dos Tabajaras de que quem manchasse a honra da sacerdotisa deveria ser morto, né? Mas aí a Iracema bola um plano que é justamente fazer com que o Martim fizesse isso sem estar consciente, a ponto de que quem deveria morrer então na tribo é ela e não o Martim. Então por isso que a Iracema não pode continuar na tribo e é por isso que o Martim concorda. Não, realmente você não pode continuar na sua tribo, você tem que seguir o meu caminho comigo. E nesse caminho estão então Martim, Poti e Iracema, né? E pelo fato deles estarem vivendo já há um tempo juntos, tanto Poti quanto a Iracema decidem então que o Martim teria que incorporar os hábitos e a cultura dos indígenas, mesmo os dois sendo de tribos diferentes, né? Poti e Iracema. Mas eles decidem então que está no momento do Martim assumir, né, essa nova identidade, né, a identidade indígena. E aí eles passam realmente por esse batismo dele e há uma simbologia nesse batismo dele. Não se esqueçam que o tempo todo essa história é cheia de mitos, né, de símbolos e de lendas. Então, dentro dessa simbologia, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma flecha na testa, desenhada, né, na testa do Martim, que vai representar, desenhado, pelo amor de Deus, não mataram, né, ele, que vai representar um olhar penetrante, ok? Um bom guerreiro tem que ter um olhar firme, ele não pode ser aquele guerreiro que olha para o chão, né, porque senão ele seria desacreditado, ok? Pelo seu inimigo. No seu peito, do lado esquerdo, a gente vai ter uma abelha, que a própria Iracema pinta essa abelha para indicar a doçura do coração dele, a doçura dos sentimentos dele, ok? No braço esquerdo, a gente vai encontrar o desenho de uma águia, justamente para que represente a força do golpe do guerreiro, certo? Então ele é um guerreiro que tem várias qualidades. No seu pé esquerdo, no tornozelo esquerdo dele, a gente vai ver o desenho de um coqueiro, que vai representar a firmeza das pernas dele e a firmeza dos passos dele. Então ele é um guerreiro que sabe como olhar, né, como encarar o seu inimigo. Ele é um guerreiro justo, a gente possa pensar assim, porque ele tem o coração bom, né, portanto a justiça é uma coisa que está junto dele. Ele tem um golpe certeiro, então a gente não pode duvidar da força do Martim, né, como guerreiro. E ele sabe por onde ele anda, através dessa história do coqueiro, né, do pé dele. Então ele seria um guerreiro completo. Por esse motivo ele é chamado de Coatiabo nessa passagem de batismo, só que em pouco tempo a gente vai descobrir que na verdade tudo isso que o Martim se deixou levar, né, essa situação pela qual ele se deixou levar, era uma situação da boca para fora só, porque ele retorna para Portugal depois da morte da Iracema, ele abandona a Iracema, né? Então na verdade todos aqueles ideais dele, portugueses, europeus, em momento algum ele abandona, né? Ele somente ali, naquele momento de ápice da paixão, né, do amor que ele sente pela Iracema, ele se deixa levar pela situação. Diferente do Poti, que se deixa batizar como cristão, e aí ele assume essa identidade que eu comentei com vocês, lembram, na aula passada? Antônio Felipe Camarão. Por que Antônio Felipe Camarão? Antônio, porque ele foi batizado no dia 13 de junho, que é dia de Santo Antônio, ok? Felipe, em homenagem ao rei de Portugal da época, que se chamava Felipe,
ok? E camarão justamente porque ele é um pitiguara, que na verdade é potiguara, né? Dentro da nossa narrativa, e porque o nome dele indígena é Poti também. E Poti significa então camarão, ok? Então a gente vai ter o Antônio Felipe Camarão batizado, e como eu falei para vocês na aula passada, ele é um personagem histórico, ele realmente existiu, né? Inclusive dentro dos livros didáticos aí de história, vocês vão encontrar o nome dele, assim como vão encontrar também o nome do Martim. É Martim Soares Moreno o nome dele, ok? E os dois lutaram então contra aquela invasão holandesa, certo? Então a gente vai encontrar aí, dentro da simbologia do nome do Poti, justamente o fato de que ele aderiu, né, se deixou levar pela cultura europeia, que é também um símbolo dentro da obra, porque todo o povo indígena, na verdade, foi comprado, né, através dessa nova cultura. A cultura portuguesa dominou, né, a cultura indígena, como a gente sabe. Historicamente, isso é real também. Então, não foi invenção de moda do José de Alencar, até porque o José de Alencar escreveu isso em 1800, e esse processo de dominação da cultura começou em 1500. Então, de 1500 até 1800, deu tempo, né, disso tudo acontecer, ok? Então, ele estava realmente representando aquilo que de fato aconteceu, e, mais uma vez, temos um indício de que o José de Alencar pretendia fazer com que a obra fosse mais do que um simples romance indianista, mais do que um simples romance romântico, mas sim uma questão de formação de lenda mesmo, de formação de mito, que inclusive o próprio título traz, né? Porque a primeira publicação apareceu como Iracema, Lenda do Ceará. Não se esqueçam disso. Esse é um fato importante, ok? E aí tem toda aquela questão que nós comentamos na aula passada também, daquelas notinhas de rodapé, sempre no sentido de trazer elementos verídicos, trazer realidade para a obra, para aquilo que foi escrito. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Não? Sem comentários? Podemos falar então do enredo, finalmente, né? Vamos contar um pouquinho da história de Iracema. Então é o seguinte, que história é essa, né? Como que isso tudo começou? A gente não pode esquecer que o Martim foi enviado para o Brasil pela coroa portuguesa para fundar uma cidade, né? Na verdade uma Mairi, certo? Que seria uma pequena cidade numa das capitanias hereditárias que existiam, justamente para evitar que outros povos quisessem invadir o nosso território, porque era um território que poderia ser invadido a qualquer momento, justamente porque não tinha ninguém tomando conta, né? Então, a partir dessa formação de cidade, dessa nucleação, automaticamente nós teríamos gente nova nascendo, né? E automaticamente povoação, certo? Então, teríamos a defesa aí do nosso território contra possíveis invasões. E aí, nessa vinda dele para cá, o navio dele, então, sofre um naufrágio, todo mundo morre no navio, só o Martim, valoroso, que sobrevive, né? E aí, automaticamente, ele é levado pelo mar, pelo próprio mar, ao litoral, para a praia, e nessa praia, então, ele encontra a tribo dos Pitiguaras. Eles se associam ao Martim muito rapidamente, porque eles são um povo dócil, né? E se dá bem com o povo europeu. Então, o Martim está vivendo entre os Pitiguaras há um certo tempo já. E numa das caçadas deles, o Martim se perde do restante da tribo, principalmente do Poti, que é o melhor amigo dele, e ele fica vagando no meio da mata durante 3 dias. E aí, num desses dias, Dona Iracema está lá, toda bonitosa, né? À beira de um lago, sei lá, alguma coisa assim, e aí ela se assusta com o Martim, né? E ela está de arco e flecha, como qualquer índio, né, da época dela, e ela acaba, então, pelo susto que ela leva, acertando uma flecha no Martim, no rosto dele. E aí ele fica ferido, ela se arrepende, né, vai até ele, e aí pede desculpa, blá blá blá, e aí acaba levando o Martim para a tribo dela, né, para que eles possam cuidar do ferimento e tudo mais.
os Tabajaras, eles são uma tribo muito hospitaleira, né? Então eles não estranham a questão do Martim. Porque no primeiro momento a gente pode pensar, nossa, como que eles receberam tão bem, né, esse cara, esse homem branco, né? E a gente tem que lembrar que os Tabajaras são extremamente hospitaleiros. Uma das grandes características dos Tabajaras é ser hospitaleiro, né? E a gente não pode esquecer também que quem leva o Martim para dentro da tribo é a Iracema. E a Iracema não é qualquer uma, porque além dela ser filha do pajé, filha do feiticeiro, ela ainda é a sacerdotisa, né? Então ela goza de um certo prestígio entre a tribo dela, ok? E aí, como eles são muito hospitaleiros, eles na primeira noite que o Martim chega lá, oferecem índias, né? Para ele passar a noite, várias índias, porque para eles é normal que um homem fique com várias mulheres ao mesmo tempo. O Martim olha para aquilo e primeira coisa que ele sente falta, a Iracema não está entre as meninas que trouxeram para ele. Ele já não gosta, porque ele realmente estabeleceu uma relação afetiva, né, com a Iracema. E segundo, que ele não gosta do fato de serem várias mulheres, porque ele não tem essa visão da bigamia como algo natural, né, no continente europeu. A ideia é que o homem tem uma mulher só, né? Ele rejeita as mulheres, ele fala que não quer, ele vai atrás da Iracema, pergunta para ela por que ela não estava entre as índias que foram ofertadas a ele, e ela explica então para ele, olha, eu sou sacerdotisa, eu tenho que ser virgem, né? Não posso deixar de ser virgem, e porque sou eu que preparo, então seria ela que teria comunicação também com o Tupã no preparo desse licor da Jurema, né, justamente para poder oferecer essa bebida para os guerreiros da tribo, para o próprio feiticeiro. Não se esqueçam que dentro da mitologia indígena, em todas as tribos, se não for através de uma bebida, através de alguma coisa que eles fumem, alguma coisa assim, eles só conseguem ter as visões deles, ou só conseguem curar os doentes, preparar as coisinhas que eles preparam para os doentes, né, os remédios que eles utilizam, fora da realidade, né? Então, através de alguma coisa que seja alucinógena mesmo. Os pajés todos se valem desse tipo de recurso, né? E na tribo dos Tabajaras não é diferente. Então ela fala para ele, olha, não é possível. Aí ele aceita, tudo bem, mas ele decide então que no meio da noite, quando todos dormem, ele decide ir embora da tribo. E aí a Iracema está acordada e percebe que o Martim está tentando ir embora. E ela vai magoada conversar com ele. Nossa, nós fizemos alguma coisa para você, o que aconteceu, né? Para você rejeitar a nossa hospitalidade dessa maneira. E aí ela acaba convencendo ele a ficar mais um pouco, né, na tribo. E ele acaba ficando. E aí os dias vão se passando, a Iracema está sempre ali com o Martim. E até que o momento que ela começa a perceber que o Martim está muito triste, ele anda muito triste, né? E aí ela pergunta para ele, por que você anda tão triste? É saudade da sua terra natal, né? É saudade de alguém que você tenha deixado lá? E ele acaba contando para ela que ele tem realmente uma noiva em Portugal, que ele sente saudade, claro, né, da terra dele e dessa noiva também. Então ela fala o seguinte, então tudo bem, se você vier comigo, eu vou proporcionar para você à noite uma maneira de você matar essas saudades, né? O que ela pensa? Eu vou dar o licor de Jurema para ele, e aí, estando fora da realidade, inconsciente, ele talvez possa sonhar, né, com a terra dele, com essa noiva dele, e aí ele vai ficar bem, é como se fosse uma forma dele matar essa saudade, e realmente ela faz isso, né? E aí, à noite, então, ele achando que está lá, abraçando a noiva dele em Portugal, ele acaba abraçando a Iracema, ela se deixa abraçar por ele e tudo mais, né? Só isso, só se abraça, não se empolga, certo? Então, quando ele sai do estado dele, né, de alucinação, provocado pelo licor da Jurema, ele se sente um pouco melhor, porque realmente essas experiências que são provocadas através da alucinação, são experiências que ficam gravadas no inconsciente como uma experiência válida. Por exemplo, como se ele tivesse sonhado, simplesmente, né? Então ele se sente bem novamente. E aí, a tribo, o chefe, o guerreiro, né, da tribo dos Tabajaras, volta, ele estava fora, em guerra, e volta, que é o Irapuã, eu já comentei com vocês, né, na aula passada,
ele alimenta uma paixão secreta para Iracema. Por que secreta? Porque ele sabe, né, sendo um integrante da tribo, ele sabe que ela não pode ser de ninguém, de nenhum homem, né? Mas ainda assim ele sente uma paixão incrível por ela e sonha talvez um dia em tê-la como sua companheira, né? E aí quando ele retorna para a tribo dos Tabajaras, ele encontra o Martim. E ele tem uma antipatia assim de cara pelo Martim. Por quê? Ele é contra esse contato que existe entre os índios e o homem branco. Por isso, inclusive, que eles são inimigos, né, dos pitiguaras. Lembra que nós falamos disso na aula passada? Porque é justamente através dos pitiguaras que o homem branco consegue entrar no continente, né? Se os pitiguaras fossem guerreiros, se os pitiguaras fossem menos complacentes em relação ao homem branco, nós talvez não tivéssemos essa entrada do homem branco tão facilitada no nosso território. Era isso que o Irapua pensava, né? Então, quando ele encontra o homem branco ali, automaticamente ele fica bravo. Quando ele descobre que esse homem branco é amigo dos pitiguaras, ele fica mais bravo ainda. Então, ele jura que vai matar o Martim. Olha só que complicado. A Iracema vai até o pai, que é o pajé, que é o Araquém, interceder pelo Martim. E aí o pajé toma as dores do Martim, porque eles são um povo extremamente hospitaleiro, e fala para o Irapua que ele não pode matá-lo de forma alguma. E como que ele convence? Olha só que interessante, um aspecto importante da obra também. Como que ele convence o Irapua a não querer matar, né, de imediato? Ele provoca um ronco numa das cavernas, como se fosse o ronco do deus deles, né, de Tupã. Mas na verdade é só o efeito de eco que ele produz na caverna. Olha que interessante, né? Então aos poucos a gente vai verificando que o povo indígena, além de ter alguns recursos que são mesmo diferentes, como a questão da bebida alucinógena, a gente tem a perspicácia e inteligência também do povo indígena, né? Como que o pajé teve a ideia de, através da produção do eco, amedrontar a própria tribo, né? E amedrontar o chefe dos guerreiros dele, né? Que é o Irapua. Então, o Irapua, num primeiro momento, decide realmente não atacar o Martim. Mas a Iracema fica com medo daquilo, né? E acaba escondendo o Martim numa caverna também. Nesse esconderijo, ela acaba se deixando levar pelas emoções dela. O que ela pensa? Vou dar novamente o licor de Jurema para o Martim, né? E aí ele vai ficar, calma, né? Vou dar novamente, não se assustem, o licor. Afinal de contas, nada tinha acontecido até então, ok? E aí ela dá o licor novamente para o Martim. O Martim fica alucinado, doidão de novo, né? Com o licor de Jurema. E, finalmente, aquilo que a Iracema tanto queria, e que o leitor tanto queria também, nesse ponto da obra, aconteceu, né? Eles passam a noite juntos, a Iracema deixa de ser virgem, então, só que o Martim não sabe o que ele está fazendo, porque ele está naquele processo de alucinação, né? E por mais que ele soubesse o que ele estaria fazendo, né, na cabeça dele talvez nem seria com a Iracema. Talvez ele estivesse mesclando nos sonhos dele, na alucinação dele, a noiva lá de Portugal e a própria Iracema, já que ele sente uma atração especial por ela e tudo mais, né? E aí, olha só, para quem não leu a obra, não sabe, né, disso que eu vou comentar, para quem leu vai relembrar que o José de Alencar é extremamente delicado para mencionar esse fato, né? Não existe descrição minuciosa e não vai existir descrição do que de fato aconteceu com eles, né? Isso. Para quem está lendo, na verdade, tem que deduzir o que aconteceu. O que ele fala é somente que eles passam a noite juntos na rede, né? E Tupã deixa de ter a sua sacerdotisa. Então, automaticamente, a gente tem que fazer, José de Alencar precisa desse trabalho do leitor, né? Então, é uma leitura ativa, o leitor tem que participar da obra para fazer com que ele entenda. Um pouco mais para frente, a Iracema vira para o Martim e fala para ele que ela já é a esposa dele. Então, a menção que José de Alencar faz ao ato sexual, na verdade, Tupã deixa de ter a sua sacerdotisa e Iracema falando para Martim, eu já sou a tua esposa. Mais nada, né? Não tem nenhuma palavra mais forte, nenhuma cena erótica, nada assim nesse sentido, né? Claro que a gente vai deduzindo o que vai acontecer
né? Inclusive com o fato dela ter dado a bebida alucinógena para ele, com o fato deles terem passado a noite juntos na rede, né? Então não dormiram ali, né, abraçadinhos somente, nada aconteceu, ok? Então realmente eles passam a noite juntos e a Iracema deixa de ser virgem, né? Então é nesse momento que eu falei para vocês que ela decide sozinha mudar o destino dela. Eu vou contra tudo aquilo que eu acredito, eu vou contra toda a minha tradição, todo o meu conjunto de valores, e simplesmente vou deixar tudo isso para trás porque eu amo loucamente esse homem. Então ela toma essa decisão sozinha, né? No outro dia, então, que eles acordam, que o Martim sabe que o Irapô está jurando ele de morte, o Poti chega à tribo deles. O que o Poti está fazendo lá na tribo dos Tabajaras? Ele está atrás do amigo dele, porque imaginem só, eles eram amigos inseparáveis. E de repente o Martim desaparece, automaticamente o Poti vai atrás dele, né? E aí o Poti acaba chegando então na tribo dos Tabajaras, e é nesse momento que a vida dos dois corre maior risco, né? Justamente porque são tribos inimigas. Então eles decidem ir embora, né? Decidem sair dali. E a Iracema, sozinha, mais uma vez, decide ir junto. O Martim fala, não, você vai ficar, você veio até um determinado momento do caminho, você vai embora agora. E ela fala, não, eu não posso ir embora porque eu já sou a tua esposa, né? Aí sim, ela conta para ele o que aconteceu. E até então, o Martim não sabia o que tinha acontecido com eles, né? Ele pensava somente que ele jamais teria Iracema, porque ela era sacerdotisa e ele respeitava isso, né? Respeitava a própria condição dela e a cultura dela também. E os dois saem, mata afora, né? Para fugirem da tribo dos Tabajaras e para eles poderem constituir um lugar para que eles pudessem ficar, né? Juntos. Nesse momento, a Iracema descobre que está grávida, né? Ela engravidou do Martim, e nós temos o conflito direto das duas tribos. Por que o conflito vai acontecer? Justamente porque os Pitiguaras descobrem que os Tabajaras querem matar a Iracema e o Martim. E os Pitiguaras, porque são extremamente amigos do Martim, decidem defendê-lo, né? E aí realmente o combate acontece no meio da mata. E é nesse momento que eu falei para vocês, então, que a Iracema passa pela sua dor moral maior, pelo fato de que ela vê os seus irmãos, integrantes da sua tribo, sendo mortos por conta dela e por conta do Martim. Os Pitiguaras saem vitoriosos desse combate. O irmão da Iracema é morto, que é o Calbi, lembram deles no início da obra, né, e no início dos nossos comentários. E aí ele segue em frente, a caminhada dele, a jornada dele. No início, o Martim está extremamente apaixonado, né, pela Iracema. Então aquela vida está legal, aquela vida no meio do mato. Ele e o Poti saem para caçar, né? Eles ficam juntos o tempo todo. A Iracema cuida da cabana lá, né, que eles fizeram. E a Iracema cuida da alimentação, né, de todos os três. Então a Iracema tem aquele papel feminino mesmo, de cuidar dos outros e dela mesma, né? E ela está grávida, a barriga dela está crescendo, mas aos poucos Martim vai se tornando uma pessoa extremamente triste novamente, né? Aos poucos Martim e Iracema se distanciam fisicamente até e se distanciam emocionalmente. Olha que complicado, né? E é nesse momento que a Iracema descobre então que o Martim abandona ela para seguir em guerra com o Poti. Ele descobre que a tribo dos Pitiguaras está sendo ameaçada, e aí ele fala pro Poti, não, eu vou junto com você, eu não vou te deixar na mão. E aí a gente tem aquele vínculo da amizade falando mais alto do que o vínculo que ele tinha estabelecido, afetivo, amoroso, com a Iracema. Ele simplesmente decide abandoná-la, você vai ficar aí e eu vou seguir em frente, né? A Iracema, quando descobre que foi abandonada pelo Martim, ela passa pelo seu grande momento de dor, na verdade. Por quê? Imagine só, é uma mulher que traiu toda a sua família, todas as suas convicções, todos os seus valores, e para ser abandonada, né? Então é uma relação extremamente complicada. Além de tudo, ela está grávida, então ela precisa, né, um momento de fragilidade. Mesmo que a Iracema seja a representação da força, da coragem, da luta, mesmo que ela seja extremamente guerreira,
ela estando grávida, e no final da gestação já, ela está extremamente fragilizada, né? E mesmo assim o Martim não se prende a essa situação e vai embora, né? Nesse período que o Martim está fora, junto com o Poti, eles visitam o avô do Poti, né, na tribo deles. Por que esse é um acontecimento importante? Porque ele já foi cobrado numa das provas da Unicamp. É um personagem que aparece numa única cena e mesmo assim ele foi cobrado. Por quê? Ele tem uma fala, esse personagem, que aparece como um tom de profecia dentro da obra e dentro da história. De novo, a gente tem que lembrar de que o grande intuito do José de Alencar era tornar essa obra como realmente realidade, né? Como a história da formação do povo brasileiro. Então, olha só que interessante. O avô do Poti chama Batuiretê. Olha que nome, né? Então, para lembrar desse nome, para quem leu a obra, já ia ser bem difícil, né? Para quem não leu a obra, pior ainda, né? Não ia saber mesmo, porque inclusive em nenhum resumo aparece o nome dele, ok? Mas enfim, o que acontece nessa visita do Poti a esse avô? O avô dele fala que vê o gavião branco. O que está acontecendo? Está todo mundo olhando para lá. Ele fala que nós temos o gavião branco junto da Naceja, né? O que é isso? O gavião branco seria a figura do Martim, que na verdade representa todo o povo europeu, o povo branco, certo? A Naceja seria uma avezinha menor do que o gavião branco, certo? E essa ave é presa fácil do gavião branco, né? E vira comida do gavião branco. E a Naceja seria representada pelo Poti, que é o povo indígena, que é um povo mais fraco, que é um povo que acaba se deixando dominar, né? E aí ele fala justamente disso. Essa profecia aí que o Batuiretê diz, numa única fala dele, inclusive, é justamente nesse sentido, de que o povo branco condenaria o povo indígena à sua destruição, né? A destruição da sua cultura, dos seus valores, tudo mais. Isso aconteceu com a própria Iracema, né? Porque ela passou por cima de toda a sua cultura, todo o seu conjunto de valores, em nome do amor que ela sentiu. Ou seja, ela se deixou dominar, ela foi dominada pela cultura do homem branco, né? E foi dominada porque ela simplesmente jogou fora tudo aquilo que ela foi criada. Imaginem só, a gente sabe, historicamente nós sabemos, porque nós já ouvimos disso de vários professores, de que a cultura indígena, ela era extremamente forte, né? E ela era passada de geração em geração, principalmente nessa relação dos mais velhos com os mais novos. Inclusive, um dos grandes fatores assim, interessantes e que valorizam a cultura indígena é justamente isso, né? Da criança, dos mais novinhos, terem contato direto com os mais velhos e os mais velhos serem respeitados, né, nas tribos como detentores de conhecimento, sabedoria, cultura e tudo mais. E mais do que isso, mais deles terem essa cultura, eles repassam, né? Então eles são os grandes responsáveis, dentro das tribos indígenas, da manutenção da cultura deles. E aí a gente pode imaginar que a Iracema foi criada desde pequenininha, seguindo os preceitos indígenas, foi criada pelo pai e pelas outras pessoas mais velhas, indígenas, nesse sentido, e simplesmente ela jogou fora, né? Ela esqueceu de todos os ensinamentos dela para seguir atrás do Martim, né? E foi ela que tomou essa decisão sozinha, não foi ninguém que impôs nada para ela, né? Mais grave ainda. Então a gente tem nessa fala do Batuiretê uma questão importante, que é justamente a visão de que o povo indígena, de uma forma geral, se deixou dominar pela cultura do homem branco e a cultura indígena acabou desaparecendo, né? Acabou se dissolvendo aí na história toda de formação do nosso país, certo? Muito bem, enquanto eles estão fora, então, a Iracema está tendo o filho, né? Ela entra em trabalho de parto. Mas ela já está tão fragilizada, fisicamente falando, psicologicamente falando e moralmente falando, que o parto é uma tortura, né? Mas finalmente ela consegue dar a luz ao Moacir. E ela é quem dá o nome ao Moacir.
ela fala que ele vai se chamar Moacir, porque isso significa ser filho da dor dela, né? Então, nós temos essa relação de significado aí do nome dele, de uma forma interessante, e como ela está extremamente fragilizada, ela não consegue amamentar o próprio filho, né? Só que a Iracema está com uma responsabilidade muito grande nas mãos dela. Por quê? Imaginem que aquele bebê representa tudo aquilo pelo que ela lutou o tempo todo, já que o Martim foi embora e abandonou ela ali, né? Então ela pensa no seguinte: eu preciso fazer com que esse bebê sobreviva de qualquer forma, né? De qualquer jeito. E eu preciso arrumar um jeito de o meu leite voltar, né? Do meu leite não secar de vez. E aí ela sai para a mata e ela encontra, para quem leu vai lembrar do nome, um animalzinho chamado irara, que seria um cachorro selvagem, né? Cachorro do mato. E ela encontra essa irara, né? Que acabou de ter os filhotinhos. E aí ela pega um dos filhotinhos, daquele que é o mais esperto, né? E coloca um desses filhotinhos no próprio seio dela. Por quê? Imagina que o bebê está fraquinho, né? Não consegue sugar o leite. Como não tem ninguém sugando, o leite automaticamente seca, principalmente no começo, né, da amamentação. Quem teve o irmãozinho mais novo vai lembrar desse momento cruel, né, da mãe. E aí ela coloca lá o cachorrinho para sugar. E nesse momento ela passa um momento maior de dor física dela, né, porque aquilo deve ter doído demais, né, imagina só. Se o próprio bebê sugando já é um terror, imagina o cachorrinho super esfomeado e ela sem leite nenhum, né? Mas ela se põe naquela condição justamente para que o leite dela volte, para que ela possa amamentar o nenê, já que ela está sozinha ali no meio do mato, né? Para que quando o Martim retorne, ela tem fé de que o Martim vai retornar, ele encontre o bebê vivo, né? E realmente é isso que acontece. Então ela passa por esse período de dor horrível, ela consegue ter o leite dela de volta, coloca o neném para mamar e isso vai enfraquecendo ela fisicamente cada vez mais, né? O parto já tinha sido difícil, essa questão da amamentação naturalmente já é um processo que acaba com a mulher, né? Imaginem ela sozinha ali, sem ninguém para poder auxiliar, né? E aí, nesse momento, Martim pensa o seguinte, né? Mesmo fora, meu filho já deve estar nascendo, eu preciso voltar para ver Iracema e tal. E quando ele vê Iracema de longe, com o nenê nos braços, no colo, todo o amor que ele sentia por Iracema volta para o coração dele, né? Porque é aquela história do macho, né? Da perpetuação da espécie e tudo mais, né? E aí ele chega próximo a Iracema e aquilo que a Iracema tinha planejado, ela consegue fazer, né? Que é entregar o Moacir nos braços do Martim e aí a partir disso ela cai e não levanta mais, né? Ela acaba realmente definhando ali e acaba morrendo. Quando isso acontece, é a vez do Martim passar por esse processo de dor moral e física e emocional, né? Bem feio. Pois é. Por quê? Imaginem só, ele passou por aquele processo de confusão, né? O que será que eu quero? Será que é Iracema? Será que é ficar aqui no mato sem fazer nada? Será que é guerrear? Não se esqueçam que a natureza do Martim é uma natureza guerreira, né? E aí quando ele ouve falar da guerra e ainda na possibilidade de defender a amizade que ele sente pelo Poti, ele vai embora, né, com o Poti. E aí depois que eles são vitoriosos dessa guerra, que eles saem vitoriosos dessa guerra, é que aquele amor em relação a Iracema volta, né, para a cabeça dele, para o coração dele, tá? Quando ele vê a esposa lá com o filhinho, aí que ele se sente mais feliz ainda. Mas é justamente nesse momento que tudo é tirado dele, né? Ou seja, provavelmente ele se sentiu culpado de tê-la deixado ali, sozinha, né? Tudo bem, o filho sobreviveu, mas o grande amor da vida dele, né? Aquilo que seria o grande amor da vida dele, não sobreviveu, né? Tudo isso. E aí, então, ele decide ir embora do Brasil e ele volta para Portugal com o Moacir, ok? E aí nós voltamos ao início do livro, porque lembram que eu falei para vocês que o início do livro começa com a narrativa da ida do Martim embora do Brasil para Portugal, né? Então, antes de ir embora, ele enterra a Iracema aos pés de um coqueiro que ela tinha pedido, porque era o lugar predileto dela, né? E é aos pés desse coqueiro que nós teríamos a formação de uma cidade onde o próprio José de Alencar nasceu, que é Messejana, ok?
também é uma questão de mitologia lendária. Não se esqueçam que ele pensou na formação do povo brasileiro a partir do Ceará, porque ele é cearense, ok? Aí Martim fica 4 anos em Portugal, junto com Moacir, e depois ele retorna, né, para cá, para o Brasil, para a formação daquela cidade, junto com Antônio Felipe Camarão, que é o Poti, certo? E aí nós temos, de novo, uma correlação, é bem rapidinho que eu vou falar, eu libero vocês, uma correlação do Moacir com o nordestino, né, de uma forma geral. Não é só em relação ao Fabiano, do Vidas Secas, mas o Fabiano também representa uma classe, né, de pessoas, que é o imigrante, né, que é aquela pessoa forçada a sair do seu local de origem por questões que não sejam questões pessoais, né. O Moacir, ele foi obrigado a sair do seu local de nascimento pelo seu próprio pai, pela morte da mãe e tudo mais, né. Tudo bem que depois ele retornou, mas ainda assim ele fica fora, né. Então nós teríamos aí como que a gente pode falar? Tem um nome isso, esqueci a palavra. A sina do povo nordestino brasileiro, que seria estar sempre indo embora da sua terra natal por motivos que não sejam da sua própria vontade, né? Isso aconteceu com o Moacir, isso aconteceu com o Fabiano e a família dele na obra, e isso acontece de uma maneira geral com o povo nordestino, representado aí por esses personagens. Então a gente poderia ter essa correlação aí de histórias, ok? Isso é interessante também. E a gente tem aquela questão também de bravura, né, de novo, porque mesmo o Moacir tendo ido embora com o pai, com o Martim, ele voltou, né, depois para cá, para a formação da cidade e tudo mais. Só vamos lembrar de mais um personagem que aparece rapidamente aí, na ida do Martim, do Moacir embora, que é o Japi, que é um cachorrinho, que o Poti dá de presente como um símbolo, né, do elo de amizade entre eles. Então é uma amizade verdadeira mesmo, né, que resiste o tempo, resiste a distância, resiste às circunstâncias, porque o Martim poderia ter ficado com raiva do Poti, né, depois dessa história toda, mas não, o laço de amizade continuou, ok? Era isso então que eu precisava falar para vocês do Iracema, e aí na nossa próxima aula a gente fala a cidade de Aceras, ok? Boa noite.